A gente vai, nesse momento, falar sobre o caso que a Câmara dos Deputados acabou analisando envolvendo o deputado Glauber Braga, que resultou aí na suspensão do seu mandato por 6 meses. Os deputados haviam pretendido aí aprovar o parecer do Conselho de Ética, que foi analisado em abril e que recomendava a cassação do parlamentar e sua inelegibilidade por 8 anos. Mas foi apresentada aí uma emenda para poder substituir a cassação por essa suspensão de 6 meses. Com o apoio do governo e também de partidos do Centrão, essa emenda foi aprovada por 318 votos. E agora a gente vai conversar com o deputado federal Glauber Braga, que está licenciado da Câmara dos Deputados por 6 meses. Deputado, gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Venho procurando o senhor desde a semana passada, incansavelmente, para a gente poder conversar. A gente pegando esse marco histórico, né? Hoje faz uma semana daquela ocupação do plenário lá na Câmara dos Deputados, onde o senhor se sentou na mesa do deputado, do presidente da Câmara, Hugo Motta. Só que é preciso a gente trazer todo o contexto, né, dessa história. Na terça-feira tivemos reunião de líderes na semana passada. A princípio seria para apresentação da PEC da Segurança Pública, me lembro bem. E aí, Hugo Motta saiu, deu uma coletiva, foi quando ele anunciou que seria pautada ali a análise da dosimetria, do projeto de lei da dosimetria, e também aquele pacotão de cassação, né, que envolvia o senhor Glauber Braga, ex-deputada Carla Zambelli, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro. Gostaria de perguntar para o senhor o que foi, né? Se o senhor soube o que foi discutido nessa reunião de líderes, se foi passado que de fato iria acontecer essa cassação, porque o que a gente ouviu lá dentro da Câmara dos Deputados é que por ter colocado a cassação do senhor junto com a deputada Carla Zambelli, ex-deputada, havia ali uma sinalização de que essa cassação poderia acontecer. A gente começa do começo, né, deputado? Como é que foi esse início de terça-feira da semana passada? O que foi que chegou para o senhor após essa reunião de líderes? Muito obrigada por nos atender. Eu que agradeço, Marília. Obrigado a você. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nesse momento. Eu cheguei à Câmara, participei de uma audiência naquele dia sobre praças das Forças Armadas. Fui ao corredor da Câmara, participei de um encontro da Comissão de Direitos Humanos sobre Liberdade, Justiça e Reparação. Ali, pessoas ainda me perguntaram: olha, a votação da tua cassação vai acontecer sim? Eu falei: acho que não mais, né? Já passou um tempo suficiente, houve uma mobilização, uma solidariedade grande. Saí da atividade, me dirigi até o carro, que fica no anexo 4 da deputada. Quando cheguei lá, peguei o telefone, tinha uma ligação do deputada Luciana, que estava representando o pessoal na reunião do Colégio de Líderes. Ela disse que o presidente da Câmara, o deputado Hugo Motta, fechou a reunião só para deputados e anunciou que ia colocar esse combo golpista no plenário da Câmara, como esse que incluía a tentativa da minha cassação. Imediatamente fui para a Samba, para mais umas pessoas, explicando o que estava acontecendo, peguei o carro, levei meu filho na escola, voltei para a Câmara e fiz a ocupação da mesa diretora para denunciar as pessoas o que vinha acontecendo dentro da Câmara dos Deputados. Mas sim, eu já tinha uma notícia prévia, e esse era o objetivo deles, de que quando ele colocasse em votação era pela cassação. O plano era me cassar. A deputada Carla Zambelli já estava cassada na prática, porque ela estava numa prisão monetária inelegível por 8 anos, sua cassação do seu direito a não por uma decisão da Câmara, mas por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, eles votariam aquilo que chamaram de dosimetria, que é, na verdade, uma anistia para parte dos condenados pelo 8 de janeiro, e dariam manutenção de direitos políticos do deputado Eduardo Bolsonaro. Na minha avaliação, isso precisava ser denunciado. Eu venho sofrendo esse processo há mais de um ano e meio, por ter denunciado o orçamento secreto, por ter batido de frente com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, me mobilizei, vários deputados se mobilizaram, isso se tornou público, e as pessoas, então, se dirigiram à Câmara, prestaram a sua solidariedade, e a gente conseguiu essa virada inesperada no dia da votação, na quarta-feira.
É isso. Deputado, o senhor citou a questão do orçamento secreto. E aí foi uma semana bastante agitada dentro da Câmara dos Deputados, né? Na sexta-feira todo mundo achou que seria tranquilo, até que a gente viu a Polícia Federal lá fazendo busca e apreensão no local, na sala onde atua Mariângela Fialec, que é ligada a Arthur Lira. Depois, com o desenrolar de toda a situação, a gente soube que o que baseou aquela operação foram depoimentos de parlamentares, entre eles um depoimento que teria sido prestado pelo senhor. E eu gostaria que o senhor pudesse comentar, e também eu queria saber se o senhor acha que o que aconteceu em volta da cassação, houve ali uma articulação, uma certa estratégia, porque dia seguinte a gente teve a operação da Polícia Federal com uma pessoa ligada a Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados. Tanto Arthur Lira quanto Hugo Mota, atual presidente da Câmara, defendem o trabalho feito por Mariângela. Eu queria que o senhor pudesse falar sobre esse depoimento que foi prestado e se o senhor acha que toda essa articulação que foi feita para a sua cassação, se ela tem a ver com essa operação, se foi uma estratégia, por exemplo, para poder calá-lo. Arthur Lira é o pai do orçamento secreto. E sim, houve toda uma operação para me calar. Não foi coincidência que eu prestei o depoimento para a Polícia Federal em fevereiro e em março, então, eles fizeram um processo correr novamente no Conselho de Ética da Câmara. Sobre a operação da Polícia Federal, ela vem se acumulando, né, como investigação ao longo desse tempo. Em algum momento isso aconteceria, mas ela não foi baseada só nos depoimentos de parlamentares e no meu depoimento, por exemplo. A decisão do ministro Flávio Dino demonstra que aquela senhora que é o braço direito do Arthur Lira, ela vinha sendo monitorada, né, judicialmente, né, um monitoramento telefônico, que levou, inclusive, a outras informações. Então, é um somatório de provas que levou à operação. E a minha expectativa é que o desdobramento, o desenrolar dessa história responsabilize quem, de fato, é o chefe, o orientador, o mentor, o articulador da senhora que foi alvo da operação. Todo mundo sabe que é o senhor Arthur Lira. Respondendo à tua pergunta, foi evidente perseguição contra mim, todo mundo dentro da Câmara sabe disso, por conta das denúncias em relação ao orçamento secreto, e espero sim que o desdobramento dessa operação tenha como responsabilizado aquele que é o pai do orçamento secreto, o senhor Arthur Lira. Deputado, uma dúvida. Depois do processo lá que levou à suspensão do seu mandato, também dessa operação, o presidente Hugo Mota chegou a procurá-lo? Alguém ligado a Hugo Mota procurou o senhor? Não falei com ele. Depois do acontecido na Câmara dos Deputados, e não falei pessoalmente com nenhum interlocutor do presidente da Câmara. Sim. E agora, deputado, o que será, né? Eu vi nas suas redes que tem ali um questionamento se o senhor vem para renovar o mandato em 2026 como deputado federal ou se vem para o governo do Rio de Janeiro. O que vai ser em 2026, ali passado esses 6 meses de suspensão? O que podemos esperar de Glauber Braga nessas eleições? Eu tinha iniciado um processo de consulta no Rio com 100 reuniões, percorrendo os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro, e aí eu faço uma discussão sobre o programa de governo para o estado do Rio, com várias propostas já aprovadas, como, por exemplo, a reestatização da SEDAI, um professor do estado do Rio de Janeiro não poder ganhar menos do que o governador do estado. Hoje, a média dos rendimentos de um professor no estado do Rio é R$ 3.500, respeitando, inclusive, as leis nacionais, como a lei do piso, e a gente vinha fazendo a discussão desse programa. Combinado com isso, a discussão da conjuntura nacional e, ao final, a tática eleitoral, onde a gente está acumulando a votação. Eu pergunto para as pessoas, eu devo ser pré-candidato à reeleição a deputado federal ou pré-candidato ao governo do estado? Até o acontecido na Câmara, essa
votação, essa consulta, estava em 58% a 42% a favor da pré-candidatura ao governo. Nós tivemos que cancelar algumas dessas reuniões, vamos ter que readequar essa agenda, mas essas consultas, elas vão continuar. Eu quero saber a opinião das pessoas. É natural, é evidente que depois de tudo que aconteceu na Câmara, se amplie uma legítima pressão pela candidatura à reeleição como deputado federal. Mas essas consultas ainda não estão finalizadas e a gente vai ter agora os próximos meses para intensificar essa escuta com a população do Rio de Janeiro nos mais diferentes municípios. Assim que sair uma decisão, eu já agradeço o teu questionamento, te procuro para poder estar falando sobre o assunto aqui também com vocês. Claro. Deputado, só para a gente poder finalizar, eu queria saber se nesse período de suspensão vai existir ali uma articulação por parte do senhor, ali ainda dentro da Câmara dos Deputados, isso como o senhor falou que precisa saber, né, o pai do orçamento secreto, Arthur Lira, se o senhor vai ajudar para esses desdobramentos que envolveu essa operação que foi feita pela Polícia Federal na última semana, se vai existir uma articulação do senhor ainda ali, trabalhando nos bastidores na Câmara dos Deputados nesse período de suspensão. Acho que é um trabalho de bastidores, né? Está fazendo o trabalho abertamente. Evidentemente, tanto o delegado da Polícia Federal que tomou o meu depoimento, como qualquer outra autoridade pública que queira algum tipo de apoio, de informações, ou se eu tiver novas informações relacionadas ao orçamento secreto e essa atuação do ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, eu vou disponibilizar essas informações para as autoridades da justiça brasileira, como fiz desde o primeiro momento. Paguei o preço de ter um mandato suspenso de maneira injusta por fazer essas denúncias. Eles imaginaram que com isso eu ia ficar calado, mas foi o contrário. Isso ampliou a repercussão sobre o caso, isso amplia também a minha garra, a minha vontade de fazer com que definitivamente não exista no Brasil orçamento secreto. Tem que ter transparência na aplicação das verbas dos recursos públicos. Isso é o mínimo que é exigido pela sociedade brasileira. Respondendo a sua pergunta, o que tiver ao meu alcance para essa agenda de transparência na aplicação dos recursos públicos avançar, eu farei. Ótimo. Hoje o Acorda Metrópolis conversou com o deputado federal Glauber Braga. Deputado, muito obrigada por nos atender. A gente aguarda o senhor em uma próxima oportunidade. Boas festas aí nesse finalzinho de ano. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado a você, obrigado a todas as pessoas que estão aqui acompanhando a transmissão. Boas festas. Um abraço aí.